Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos poderosamente. Só passando aqui mesmo para comentar aí esse assunto que o pessoal está num debate tremendo aí. Igreja fica, não fica aberta. Outros dizendo que igreja só quer abrir para pegar dízimo dos fiéis. E é tanta baboseira, é tanto lixo que sai pela boca que a gente fica assustado de ver como o ser humano piora cada vez mais. Mas vamos lá. Primeiro, se alguém quiser dar dinheiro para a igreja, não precisa estar lá. De maneira virtual, a pessoa doa dinheiro para qualquer igreja que quiser. Então, falar que a pessoa quer manter o templo aberto por causa de dinheiro, isso aí é uma falácia, é uma ignorância fora do comum, é simplesmente querer falar besteira mesmo e trazer acusação infundada. Segundo, a igreja é essencial sim. Não é essencial para quem não crê, para quem não gosta, para quem não tem interesse. Mas, para muitos, ela é essencial, onde encontra amparo emocional, amparo psicológico, amparo espiritual, onde muitas vezes as pessoas recebem força, ânimo e direcionamento através da exposição da gloriosa palavra de Deus. Então, é sim tempo de manter os templos abertos, sim. Não é tempo de festividade na igreja, não é tempo de fazer culto com 100% da igreja, mas de maneira reduzida, com máscara, álcool gel e distanciamento, o templo precisa permanecer aberto, sim. Porque grandes coisas acontecem nas reuniões onde o povo de Deus está reunido. Quantas pessoas foram curadas, abençoadas, libertas, consoladas e transformadas pelo poder de Deus através dessas reuniões da onde a palavra do Senhor é pregada. Tem coisas, queridos, que não adianta, funcionam em coletividade. O próprio Senhor Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente, ele está no meio deles. Sabe o que ele está dizendo? Congregação, congregar, se reunir. Você está entendendo? Em Hebreus 10, 25 está escrito que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. A Escritura nos mostra o valor de congregar, o valor de se reunir. É claro que não é tempo de se reunir em massa, mas em pequenos grupos é necessário essas reuniões, porque os dons de Deus são manifestados no meio da congregação. Quando você vai ver sobre os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, quando você vai ver os dons ministeriais, falado em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que Deus dá esses dons para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja aperfeiçoada. E isso acontece na coletividade. Eu entendo que muitas pessoas, por não conhecerem nada disso, ficam dizendo assim, mas Deus não é onipotente? Ele não está em todo lugar? Não dá para rezar e orar em casa? Claro que sim, e nós devemos fazer isso diariamente. Porém, tem aquele momento que é o momento de se reunir, de congregar com sabedoria, com precaução, com prudência, mas nós não podemos perder esse direito amparado por lei, pela própria Constituição. Nós temos visto que tudo virou uma questão politizada. Poucas pessoas estão realmente importadas com a saúde. A maioria está brigando ideologicamente. A maioria está brigando ideologicamente. E aí coloca a igreja no meio disso aí. Alguns têm um preconceito determinado contra a igreja por uma experiência ruim individual que tiveram ou por causa de uma visão ideológica que é contrária à visão que pelo menos a maioria das igrejas sérias tem. Então começam a lançar veneno para todo lado, né? Eu tenho alertado o pessoal a prestar muita atenção em candidatos à presidência, em candidatos a serem governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores, que ficam dizendo que tem que fechar todo o comércio, que ficam querendo proibir a liberdade de culto. Observe esse povo e nas próximas eleições não votem. Não votem mesmo. E oremos pela nossa nação, queridos. Oremos pelo nosso país, oremos pela humanidade, porque o tempo é crítico e é tempo de buscar o Senhor. Agora, proibir o culto, fechar a igreja, isso não é coisa de um país democrático, tá? Ontem mesmo eu compartilhei no meu Facebook, vários e vários países adotaram medidas assim, de restrição, mas mantiveram as igrejas abertas para culto, para adoração, porque entenderam que a igreja é essencial sim. Não é para quem não crê, para quem não quer nada em relação à questão de Deus, da igreja, da palavra, e é um direito de cada um. Quem não quiser frequentar, não frequente. Quem não gosta da igreja, que não goste. Agora, não tente, em nome de uma suposta saúde, que para mim a maioria que fala isso não está preocupado com nada disso, só quer realmente atormentar e lutar por uma visão ideológica equivocada, entendeu? Quem não concorda, é só não ir. Agora, não tente roubar o direito das pessoas, como a mesma coisa sobre o comércio. O comércio não deve fechar totalmente, deve ter precauções e limitações sim, mas o pão de cada dia daquele comerciante, como é que ele vai fazer com isso?
O governo federal não tem condição de sustentar o país inteiro durante esse tempo todo com um recurso, queridos. Não. Cada um tem que correr atrás. Entendeu? Graças a Deus as vacinações estão acontecendo. Se Deus quiser, daqui a pouco a maioria vai estar imunizada. Mas enquanto isso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor o socorro dele. Mas vamos ter coerência, viu? Prefeitos, governadores, cuidado, viu? Pessoal do STF, entendeu? Que essa luta de braço que está aí também ficou uma questão ideologizada, politizada. Nosso país realmente, a crise do nosso país realmente é essa crise política, ideológica, partidária. Dificilmente você vai encontrar alguém que realmente está lutando pela saúde do povo. Você vê uma guerra e uma luta de braço, vem uma imprensa totalmente tendenciosa, entendeu? E aí o pessoal vem com esses discursos politicamente corretos. É terrível tudo isso, porque é uma hipocrisia terrível. Você vê a doença na falácia do povo, entendeu? Então vamos tomar cuidado, meus queridos irmãos, e vamos ficar alerta em relação a esses que ficam mandando fechar tudo e querem proibir o direito de culto. Vamos ficar de olho neles. As eleições vêm aí e a gente precisa prestar muita atenção em quem vamos votar. Voltando a dizer, vacinação para todos, entendeu? Inclusive o governo federal tem mandado muita vacina esparramado pelo país, porém falta muita vacina para ser vacinada. Então não é que está faltando vacina do governo. Tem alguma outra coisa acontecendo. Quando a gente vê as vacinas liberadas e a quantidade de gente vacinada, tem alguma coisa que não está batendo. Entendeu? Então tem que ver isso também. A gente tem que analisar essas coisas também. Ok, queridos? Agora, no demais, o que eu deixo claro aqui é o seguinte: não é tempo realmente de festividade, de aglomeração e tudo mais, mas é tempo que os templos permaneçam abertos, sim. É um serviço essencial. É um serviço essencial, sem dúvida, entendeu? E para aqueles que julgam pastores, que querem enriquecer em cima da igreja e tudo mais, concordo que há mau caráteres que vão prestar conta no juízo de Deus e serão condenados por isso, por fazerem isso. Mas, queridos, você não tem noção de quantos pastores amam o seu rebanho. Dão a vida pela obra, se sacrificam, abrem mão de passeio, de lazer, sacrificam seu próprio tempo para investir no povo, na igreja, para dar conhecimento ao povo, para pregar o evangelho da salvação para o povo, para fazer aconselhamento, para tratar com o povo. Então é uma injustiça muito grande quando alguns que por falta de conhecimento ou por má fé dizem que eles só querem manter o templo aberto para ganhar dinheiro. Ô, meu irmão, minha irmã, dá pena de você que pensa dessa maneira. Que mediocridade, que mente pequena é a sua. Mas vou te dar um desconto porque você não conhece a verdadeira fé. Não conhecendo a verdadeira fé, você não vai entender como é importante para nós o congregar. Tá certo? Deixo aqui a minha palavra, você não é obrigado a concordar com nada. Não concordou, passa direto, deixa quieto. Entendeu? Mas essa é a minha opinião e a opinião de muitos também. Prevenção, sim. Entendeu? Nossa igreja tem álcool gel na porta, todo mundo de máscara, medidor de temperatura, né? Aferir a temperatura, o porteiro tá ali com isso aí, entendeu? E cuidando das coisas da melhor forma possível. Agora, proibição de cultos, proibição de reunião dos fiéis, isso não é coisa de país democrático. Deixo aqui minha palavra, meu repúdio a STF, a governadores, a prefeitos, a vereadores que apoiam essa conduta e a gente vai lembrar de vocês nas próximas eleições.